pessoa muito conhecida, né? Tornou-se Paulo aí uma pessoa muito conhecida naquela época, aleluia, como um grande perseguidor, um grande atormentador da igreja, de todo aquele que seguisse a Cristo. Vamos aí para o tópico número 2 da nossa lição. A perseguição contra a igreja de Cristo. Subtópico de número 1. Contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte. Atos 9:1, já falamos, contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de uma vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão, Então Paulo aí, ele, quando começou a perseguir a igreja, logo no começo, que ele começa a perseguir, ele se depara com um homem por nome de Estevão, E esse homem aí, ele era um grande defensor, um grande defensor do Evangelho de Cristo, um homem que ele pregava, e a sua pregação ela era acompanhada de sinais, prodígios e maravilha, Então Paulo chegou a presenciar aí, logo no início, quando ele começa a perseguir a igreja, ele se deparou com esse homem por nome de Estevão, Estevão, aleluia, qual Paulo tinha muito conhecimento na lei, mas Estevão, ele tinha conhecimento não só na lei, mas ele também era cheio do Espírito Santo de Deus. Pregava com todo poder e com toda sabedoria, que assim o Espírito de Deus lhes concedia. Então Paulo chegou ainda a presenciar a época de Estevão. Paulo até consentiu na morte do mesmo, que era Estevão. Vamos aqui para o subtópico de número 2, no tópico 2. Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e o versículo de número 9 ao 10. Aleluia. E Atos, capítulo de número 7 e o versículo de número 2 ao 53. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente
da sabedoria do Espírito Santo. Atos 6:10. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Atos dos Apóstolos 6, versículos 5 e 11. E Atos, capítulo 7, o versículo 55. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, Atos 8:1, eles o apredejaram até a morte. Atos dos Apóstolos 7, 59 ao 60. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Aleluia. Então, por um lado aqui, o que foi que aconteceu? Eles mataram Estevão, um homem que tinha muita sabedoria, né? Deus, muita sabedoria mesmo. Nós vamos até ver aqui em Atos dos Apóstolos, né, que quando ele pregava, incomodava, né, a pregação de um servo, de uma serva de Deus. Até os dias de hoje ela incomoda. Aqui lá em Atos, capítulo de número 6, e o versículo de número 8, né? Vamos ver aqui por que incomodava a mensagem de Estevão. Aleluia. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Aleluia. E levantaram-se alguns que eram das sinagogas, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que o falava. Aleluia. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, era por isso que a mensagem dele incomodava, porque Estevão ele pregava com a sabedoria de Deus, sinais, prodígios e maravilhas, né? O que está faltando nos dias de hoje na igreja atual, né? Sinais, prodígios e maravilha. Então isso que era feito incomodava, né? Até nos dias de hoje também. Quando isso começa a acontecer, incomoda muitas pessoas, né? Muitos falam que nós não vivemos de milagres, né? A igreja, ela tem que pregar salvação de alma, tem que pregar o céu. Não é milagre, mas nós temos que conhecer, né? Conhecer que Cristo ele está conosco através dos sinais, prodígios e maravilhas. Senão como que nós vamos saber que nós vamos para um céu, né? Sem que haja manifestação desse reino. Então, o que Estevão estava fazendo é o que tem que acontecer nos dias de hoje, a manifestação do reino de Deus no meio do povo. E quando há uma manifestação do reino de Deus, é muito comum as pessoas que estão doentes, elas serem curadas, né? Paralítico, ele andar, cego, ele enxergar, surdo, começar a ouvir, né? E mudo falar, isso é muito comum acontecer, né? As pessoas dos dias atuais, elas estão sendo muito mal acostumadas por doutrinas calvinistas, né? Que entraram no nosso meio, muitos até que zombam dos dons espirituais. Nós vamos ver muitos calvinistas como Augusto Nicodemos, ele zomba nas redes sociais, né, a respeito dos dons que os cristãos das igrejas pentecostais eles têm, né, e muitos até do nosso meio, infelizmente muitos sembreando do nosso meio, né, até termina caindo na cilada do demônio, né,
e pegando também esses falsos ensinamentos, pois os verdadeiros ensinamentos que vêm através de curas, prodígios, maravilhas, muitos sinais, né, incomodam essas pessoas, assim como o ensinamento de Estevão incomodou muitos daquela época, né? Incomodou muito, porque muitos, eles se achegaram, né? Eles se achegaram ali a Deus, muitos, né? Se achegaram a Deus através dos ensinamentos, de Estevão, né? Então Estevão ele trouxe ensinamentos ali com sabedoria de Deus, né? Que muitas pessoas se comoveram, né? Até muitos dos sacerdotes, né? Eles ouviram aquela palavra e eles estavam aceitando, né? E eles estavam ali aceitando a fé. Que no versículo de número 7 do capítulo 6 fala: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, naquela época, grande parte dos sacerdotes, né? Não era todos os sacerdotes que era contra, mas uma grande parte dos sacerdotes, eles obedeciam ali, né, à fé. Mas tinha muitos que eram contra, né? Muitos estavam se incomodando. Vamos aqui o subtópico de número 3. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade, que não aceitam a mensagem de liberdade e vida, que o evangelho que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Aleluia. Diz que todos aqueles, né, que acreditam no nome de Jesus em países estranhos, eles continuam a pagar com a própria vida, né? A fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida, né? Então nós temos que orar pela igreja perseguida, porque em países estranhos muitas pessoas, né, estão pagando aí com a sua própria vida. Não é fácil, né? Pregar o evangelho não é fácil para essas pessoas. Eles estão passando momentos muito difíceis lá fora, né? Muito difícil. E nós, como cristãos, nós temos aí o papel, né? O papel de ajudar, de auxiliar essas pessoas, tanto que estão lá fora, como também aqueles que estão também em nosso país, né? Os lugares mais sofridos do nosso país. A perseguição religiosa sempre teve, né? E sempre terá. Até a igreja estiver na terra, vai haver sim perseguição religiosa, né? E isso aí, cada vez mais que haver perseguição, vai haver o crescimento da igreja. Aleluia. Vamos aí para o subtópico, para o tópico de número 3 da nossa lição. Aleluia. Vamos ler logo a síntese do tópico 2. A perseguição de Saulo contra
Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Aleluia. Tópico de número 3. Quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Atos dos Apóstolos 9, 21. Capítulo 22, versículo 25. Sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas, capítulo de número 1 e o versículo 13. Saulo entendia que praticar essas barbarias era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsava os amos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então Jesus tinha alertado os discípulos que eles iam ser mortos, ia ser presos, e as pessoas que fizessem isso ia cuidar, estar prestando um serviço a Deus. Então Paulo, ele imaginava que ele estava prestando um serviço a Deus, estava prestando, porque ele estava usando os meios legais, ele estava dentro da lei, então ele cuidava de estar fazendo um serviço a Deus. A respeito disso, Jesus já tinha também ali alertado os seus discípulos, Aleluia. Vamos aqui agora para o nosso subtópico de número 2. Glória a Deus. Perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava tortura psicológica para induzi-los a blasfemar. Atos dos Apóstolos 26, 10 e 11. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, torturas psicológicas, apredejamentos e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Aleluia. É interessante, nós começar a pensar, falar, mas será que era verdade? Esse homem, ele se converteu, ele aceitou a Jesus, foi um grande missionário, da sua época. Será que é verdade que ele açoitava, que ele arrastava homens e mulheres que estavam em cidades estranhas lá para Jerusalém para ser preso, torturava essas pessoas? Será que é verdade, É a pura verdade, Infelizmente, isso é a pura verdade. Ele mesmo fala, em seu testemunho, ele mesmo afirma essas coisas, que ele fazia sim isso, Ele mesmo não nega, que ele fazia essas coisas, Então, tudo isso ele fazia em obediência à lei, Segundo ele estava defendendo, ele era um defensor, da lei. Ele não estava fazendo nada de errado, porque o que ele estava fazendo era dentro da lei. Mas segundo a lei de Cristo, o que ele estava fazendo era errado
pois o mesmo ainda não tinha a revelação de Cristo. Mas nós vemos que Deus é bom, né? Que Deus é bom e misericordioso, que Ele não leva em conta, né, o tempo da ignorância. Então tudo isso que Paulo estava fazendo era tido aí como o tempo da ignorância, né, o tempo da sua incredulidade. Ele ainda não tinha acreditado no Messias, mas depois da revelação, né, ele não passa a fazer mais essas coisas. Então por isso que muitos se perguntam, mas será que ele fazia isso mesmo? Fazia sim. Ele mesmo afirmou em seu testemunho que era isso que ele fazia. Era um homem cruel, né? Perseguidor, né? Era muito violento. Vamos aí para o subtópico de número 3 da nossa lição. Perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressão física e psicológica. Tudo isso porque pregavam a doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os pioneiros, pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? E tanto outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço, né? Então, para nós estarmos até aqui, nós vemos que foi pago sim um alto preço. Sabemos que o maior preço que foi pago foi Cristo ter morrido por nós, né? Mas falando aqui dos nossos irmãos pioneiros, né, aqui no Brasil, assim também como em outros países, né, pessoas sofreram, né, pessoas também pagaram com a sua vida por amor ao Evangelho. Tudo isso na intenção de que o Evangelho, a palavra, ela chegasse aos ouvidos daquelas pessoas que necessitavam ouvir, mas essas pessoas sofreram, né, sofreram muito perseguição. E a maioria dessa perseguição foi pela igreja, né? Pela igreja local, né? A igreja que já existe, a igreja que muito conhecido como a igreja romana, né? Então essa foi a igreja que mais perseguiu os cristãos, né? Eu lembro que mesmo na minha época, antes de eu aceitar a Cristo, né, eu tinha muito conhecimento com muitos, né, do catolicismo romano da época lá, e são pessoas que lá para a banda do Nordeste eles têm raiva, têm fúria terrível, né? Não pode ouvir um cristão falar de Cristo, né? Que eles já blasfemam. Muito antes, muito antigo, eles matavam, eles expulsavam, né? Então não foi fácil para o Evangelho chegar até os ouvidos dessas pessoas. Muitos pagaram até com a vida, né? Porque há uma cegueira